O milionário cria a filha sozinho. Durante um jantar, ela aponta para a garçonete e diz: "Papai, é a mamãe." A esposa de Aidon foi embora de casa sem olhar para trás. Disse que estava enjoada dele, que não o queria mais e que ele poderia ficar com a filha, Heloísa. Criada em um berço bilionário, sempre viveu para festas e luxos. Nunca quis assumir a responsabilidade de uma família. Sem hesitar, abandonou marido e filha. Meses depois, tentando seguir em frente, Aidon levou a menina para almoçar em um restaurante. O que ele não esperava era ouvir a filha, com os olhos fixos em uma garçonete, dizer em voz baixa e cheia de esperança: "Papai, é a mamãe." O garfo caiu. Não havia outro som na sala naquele momento. Nenhum tinido de taças, nenhuma conversa de mesas vizinhas, nenhuma música suave vinda do fundo do restaurante. Apenas o barulho metálico e seco do garfo de prata batendo no piso de mármore italiano. E depois, o silêncio absoluto que só existe quando uma criança diz algo que os adultos não têm coragem de dizer. Aidon não respirou. Seus olhos seguiram a direção do dedo pequenino de Heloísa. Aquele dedo rechonchudo que ele havia segurado tantas vezes enquanto ela aprendia a andar. Enquanto ela chorava de madrugada. Enquanto ele, sozinho no escuro de um quarto que antes era de dois, prometia em silêncio que seria suficiente para ela. Aquele mesmo dedo apontava agora para uma mulher de uniforme preto com avental branco que atravessava o salão carregando uma bandeja. "Papai, é a mamãe." Heloísa tinha 5 anos e 3 meses. Ainda usava tiaras cor-de-rosa. Ainda dormia abraçada num pelúcia de coelho que havia perdido um olho numa noite de febre. Ainda acreditava que o papai consertava tudo. E naquele instante, com a voz tão baixa que mais parecia um pedido do que uma constatação, ela apontou para esta mãe que nunca se a escolheu como se apontasse para um milagre. Aidon sentiu o estômago virar. Não de raiva. Não ainda. Primeiro veio aquele enjoo gelado de quem ouve uma verdade que estava escondida debaixo de tapete por tempo demais. A verdade de que sua filha ainda esperava. Que em algum lugar naquele coraçãozinho que ele tanto protegia, Heloísa havia guardado o rosto da mãe como quem guarda uma lamparina acesa no fundo de uma gaveta, esperando a hora certa de colocar de volta na janela. Valentina não havia visto as duas. Ela seguia seu caminho com aquela postura de quem aprendeu a não olhar para os lados. Cabeça levemente inclinada, passada firme, sorriso profissional plantado no rosto. Usava o cabelo preso agora. Antes usava solto, com aquelas madeixas castanhas que ela mesma chamava de seu único luxo. A aliança que havia deixado sobre a cômoda de madeira, sem carta, sem despedida, sem uma única palavra para a chafilhata que dormia no quarto ao lado. Há muito não estava mais em seu dedo. Mas o que Aidon ainda não sabia era por que ela estava ali. Não como cliente, não de visita, com uniforme, com crachá, com a postura de quem precisa do emprego para sobreviver. Valentina Carvalho, que havia crescido com motorista particular e conta no exterior, que havia abandonado marido e filha porque aquela vida pequena a sufocava. Estava servindo mesas num restaurante, a menos de 4 quilômetros da mansão, onde ainda vivia seu ex-marido. Aidon deixou o guardanapo sobre a mesa. "Fica aqui, meu bem." A voz saiu mais calma do que ele merecia sentir. "O papai vai pedir a sobremesa daqui a pouco." Heloísa assentiu, os olhos ainda fixos na mulher que cruzava o salão. Havia algo naquele olhar de criança que partia o peito. Não era raiva, não era mágoa, era só esperança. A esperança idiota e bonita de quem não aprendeu ainda que algumas pessoas escolhem ir embora e não voltam. Você teria levantado daquela cadeira? Ou teria pego a filha no colo e ido embora sem dizer nada? Aidon levantou. Ele a alcançou perto da estação de serviço, entre a máquina de café e a passagem para a cozinha. O ambiente cheirava a alho dourado e vinho aberto. Valentina estava anotando um pedido quando ouviu o passo familiar, porque o corpo guarda memórias que a mente finge ter esquecido, e se virou devagar demais. Os olhos dele se encontraram, e por uma fração de segundo, apenas uma fração, Aidon viu.
Viu o que ela tentou esconder antes mesmo de conseguir montar o rosto de quem não deve nada a ninguém. Viu o susto, a vergonha, e por baixo das duas coisas, muito mais fundo, algo que se parecia perturbadoramente com alívio, como se ela tivesse esperado por aquele momento. Valentina. Ele não sussurrou, não gritou. Disse o nome como quem assina um documento. Nossa filha está ali. Ela segurou a prancheta com as duas mãos. Os nós dos dedos ficaram brancos. Aedon, esse não é o momento. Não é o momento? Ele repetiu as palavras sem elevar o tom, mas cada sílaba tinha o peso de 8 meses de madrugadas acordadas, de reuniões de pais feitas sozinho, de mentiras inventadas para uma criança que perguntava onde era a mãe. Ela tem 5 anos. Apontou para você de longe e reconheceu a mãe que foi embora sem se despedir dela. E você me diz que esse não é o momento. Valentina abriu a boca. Fechou. Ao fundo, entre as mesas, Heloísa havia girado na cadeira e olhava para os dois com aquela atenção total e silenciosa que as crianças têm quando percebem que algo importante está acontecendo, mas ninguém se lembra de avisá-las. E foi aí que Aedon cometeu o primeiro erro. Não o de ter ido falar com ela. Esse qualquer pai teria feito. O erro foi o que ele fez a seguir, movido não pela raiva, não pelo ódio, mas por aquela coisa traiçoeira que ainda pulsava no peito quando ele olhava para o rosto que sua filha havia herdado traço por traço. Ele abaixou a voz, chegou mais perto e disse: "Você vai se sentar com a gente. Agora, não como pedido, como fato." E o pior, Valentina foi. O maître Os observou atravessando o salão, a garçonete saindo do posto, seguindo um cliente, as regras do restaurante sendo violadas com uma tranquilidade que não cabia ali. Mas havia algo na expressão do homem que o impediu de intervir. Aquela expressão de pai que chegou no limite e ainda assim escolheu compor em vez de explodir. Heloísa os viu chegando juntos. Por um instante, apenas um, os olhos dela ficaram tão grandes que pareciam tomar o rosto inteiro. Depois, veio o sorriso. Aquele sorriso devastador de criança, que não sabe que o mundo é cruel, que acha que os adultos sempre consertam as coisas, que acredita com toda a fé que tem que se papai trouxe a mamãe até a mesa, é porque tudo vai ficar bem. Mamãe. A palavra saiu pequena e enorme ao mesmo tempo. Valentina parou a 1 metro da cadeira. E Aedon viu, pela primeira vez em muito tempo, a mulher que havia escolhido luxo em vez de família, ficar completamente sem saber o que fazer. Será que o dinheiro que ela perdeu explica por que estava ali? Ou havia algo mais, algo que Aedon ainda não sabia e que mudaria tudo o que ele achava que conhecia sobre a separação? Porque Valentina não estava naquele restaurante por acidente. E a razão pela qual ela havia aceitado sentar naquela mesa não era culpa, não era amor. Era algo que Aedon descobriria apenas quando fosse tarde demais para tomar uma decisão sem consequências. O jantar havia mal começado. A cadeira raspou no mármore quando Valentina se sentou. Foi um som pequeno, quase nada. Mas Aedon notou que 2 mesas vizinhas viraram o rosto na direção deles. Havia algo na cena que chamava a atenção sem pedir. A garçonete de uniforme sentada entre o pai e a filha, o avental branco amassado sobre o colo, a prancheta ainda na mão como se ela não soubesse ao certo se estava ali como mãe ou como funcionária, como se o próprio corpo dela não tivesse decidido ainda. Heloísa não tirava os olhos dela, não com raiva, não com mágoa, com aquela concentração absoluta de criança que passa meses construindo uma versão do ausente na cabeça, baseada em fragmentos de foto, em cheiros que vão sumindo do travesseiro, em histórias que o pai conta com cuidado cirúrgico para não machucar. E agora, está comparando o tio original com a memória, verificando se bate. Você cresceu? Valentina disse isso olhando para Ana filha, e a voz saiu mais rouca do que deveria. Heloísa franziu a testa com aquela seriedade cômica que as crianças têm quando processam o óbvio. Eu tenho 5 anos agora. Eu sei. Você sabia? A pergunta chegou sem crueldade, sem acusação. Era só uma pergunta de 5 anos, direta como faca.
e cortou o ar da mesa com uma precisão que nenhum adulto conseguiria calcular. Valentina abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Aedan não a ajudou. Ele ficou ali, com o cardápio aberto na mão sem ler uma linha, e deixou o silêncio fazer o trabalho que 8 meses de ausência haviam deixado pela metade. Era cruel? Talvez. Mas havia um limite para o quanto um homem conseguia proteger ao mesmo tempo a filha da dor e a mulher que havia causado essa dor. E naquele momento, ele escolheu ficar do lado da menina com tiara cor-de-rosa, que merecia respostas. Eu sabia, sim. Valentina disse por fim, e a voz estava firme demais para ser natural. Mamãe só estava longe por um tempo. Por quê? Você teria deixado a pergunta no ar? Ou teria intervindo? Às vezes, proteger uma criança significa deixá-la ouvir a verdade. Às vezes, significa poupá-la dela. Aedan ainda não sabia qual era o caso, porque às vezes os adultos precisam resolver coisas complicadas. Valentina olhou para Aedan pela primeira vez desde que havia sentado. Um olhar rápido, quase uma pergunta, quase um pedido. Ele não respondeu. Que tipo de coisa complicada? Heloísa insistiu, porque crianças não conhecem o conceito de assunto encerrado. Heloísa. A voz de Aedan saiu suave, mas definitiva, como uma mão pousada no ombro. Que tal você escolher o que vai comer? A menina considerou por 2 segundos, a negociação interna visível no rosto, e então pegou o cardápio com aquele pragmatismo adorável de quem decide que a sobremesa é mais urgente que a explicação. Valentina soltou o ar pelos lábios. Obrigada. Ela disse baixinho. Só para Aedan. Não agradeça. Ele respondeu na mesma frequência, sem tirar os olhos do cardápio. Eu não fiz isso por você. O silêncio que se instalou entre os 2 adultos tinha textura. Era o tipo de silêncio que acumula meses, discussões não tidas, palavras engolidas, a cama do lado vazia, a escova de dentes sumida do banheiro, o perfume que ficou no casaco de inverno por semanas, até que ele lavou o casaco de inverno porque era necessário seguir em frente e às vezes seguir em frente significa lavar o casaco. O garçom veio. Anotou os pedidos. Foi embora sem perceber que estava no meio de algo que nenhum cardápio resolvia. Heloísa pediu macarrão com queijo e suco de uva porque tinha 5 anos e o mundo ainda era simples assim. Foi quando Valentina disse sem olhar para nenhum dos 2, os dedos traçando o fio da toalha de mesa. Eu não estou aqui por acidente, Aedan. Ele pausou. Eu sei, disse. E havia algo na forma como disse, sem surpresa, sem urgência, que fez Valentina finalmente virar o rosto e olhar para ele de verdade. Você sabia que eu estava trabalhando aqui? Suspeitava. Desde quando? Desde a semana passada. Ele dobrou o guardanapo com uma calma que não era paz, era controle. Mas não vim até aqui por isso. Vim porque a Heloísa queria comer fora e eu preciso parar de tomar decisões baseadas em você. O que Aedan não disse, o que ele guardou no fundo do peito com a firmeza de quem aprendeu que revelar demais é o mesmo que entregar uma arma. É que ele sabia bem mais do que uma simples suspeita sobre o paradeiro de Valentina. Sabia, por exemplo, que ela havia vendido as joias. Todas. Inclusive o colar que o pai dela havia dado a ela na formatura. Aquele com a safira que ela nunca tirava nem para dormir. Sabia que o apartamento no Itaim, o que ela havia comprado com o próprio dinheiro, o que era a prova viva de que ela não precisava de ninguém, estava listado para venda há 6 semanas. E sabia, porque seu advogado havia descoberto, e porque o mundo dos muito ricos é menor do que parece, que Valentina Carvalho havia perdido em torno de 4 milhões de reais em menos de 1 ano. Não em gastos, em algo pior, em alguém. Eu preciso te contar uma coisa. Valentina disse, e agora a voz havia mudado de registro. Saiu o tom defensivo. Entrou algo que Aedan não ouvia fazia tempo. Uma vulnerabilidade que parecia real demais para ser calculada. Não aqui. Ele disse com um gesto discreto para Heloísa, que estava desenhando garatujas no guardanapo de papel com uma caneta que havia pescado da bolsa do pai. Precisa ser hoje. Por quê? Valentina olhou para as mãos, para o dedo onde não havia mais aliança.
para a mesa de mogno do restaurante que não era sua, no emprego que não deveria ser o dela, no uniforme que não combinava com a mulher que havia sido. Porque alguém sabe onde eu estou, ela disse. E não é alguém bom. O estômago de Aedon contraiu. Não de preocupação com ela, ou pelo menos foi o que ele se disse. Que tipo de alguém? O tipo que eu fui idiota o suficiente de acreditar que me amava. Os lábios de Valentina formaram algo que não chegou a ser sorriso. O tipo que me tirou tudo e ainda quer mais. E foi exatamente nesse momento que Aedon entendeu por que ela havia aceitado sentar à mesa tão rápido. Não era remorso. Não era amor pela filha, embora talvez houvesse algo disso também, enterrado sob camadas de orgulho e vergonha. Era medo. Valentina Carvalho, a mulher que havia deixado tudo para viver sem amarras, que havia dito que ele era pequeno demais, que havia saído pela porta da frente sem olhar para a filha que dormia, estava com medo. E havia escolhido o único lugar onde sabia que estaria segura. A mesa do homem que ela havia destruído. Você teria ajudado? Depois de tudo que ela fez, depois de deixar a filha sem uma palavra de despedida, você teria estendido a mão ou teria dito que ela havia escolhido o próprio caminho? Aedon olhou para Heloísa. A menina havia desenhado 3 figuras no guardanapo. Uma alta, uma média, uma pequena. As 3 de mãos dadas. Ele fechou os olhos por 2 segundos. Abriu. Me conta tudo, disse para Valentina com a voz de quem toma uma decisão que sabe que vai se arrepender e toma assim mesmo. Mas primeiro a Heloísa come o macarrão. Valentina assentiu. E pela primeira vez em 8 meses, algo no rosto dela desabou. Não dramaticamente, não em lágrimas, mas da forma silenciosa e devastadora de quem finalmente para de segurar. O macarrão chegou. Heloísa comeu feliz, com a mãe de um lado e o pai do outro, sem saber que aquela refeição simples era na verdade o olho de um furacão. O único momento quieto antes de tudo que estava por vir. Porque o homem que Valentina havia mencionado, o tipo que não era bom, já havia mandado mensagem 3 vezes naquela hora. E o último texto dizia apenas: eu sei que você está no restaurante. Tenho o que você me deve. Dou 1 hora. O homem que destruiu Valentina está chegando. E ele sabe que Heloísa existe. A hora passou em 42 minutos. Aedon soube disso porque ficou de olho no relógio. Não de forma óbvia. Não do jeito que Valentina percebesse, mas com aquela vigilância silenciosa que ele havia desenvolvido nos últimos 8 meses. A vigilância de pai solo que aprende a monitorar tudo ao mesmo tempo. A temperatura da filha, o prazo do contrato, o tanque do carro, o horário da escola. Uma atenção dividida em fatias tão finas que viraram hábito. Valentina havia contado a história em partes, com a voz baixa e os olhos indo e voltando para a porta do restaurante. O nome dele era Caio Drummond. Não era qualquer Caio. Era o tipo de nome que aparecia em colunas sociais, em inaugurações de galerias de arte, em jantares beneficentes onde as pessoas doavam o suficiente para aparecer na foto, mas nunca o suficiente para mudar alguma coisa. Filho de família antiga, fortuna herdada, charme construído tijolo por tijolo ao longo de décadas de prática, em ser exatamente o que cada mulher precisava que ele fosse. Valentina havia conhecido Caio 3 semanas depois de sair de casa. 3 semanas? Aedon repetiu, não como acusação, como constatação. Eu sei como parece. Não importa como parece. Ele girou o copo d'água entre os dedos. Continua. Caio havia sido tudo que Aedon supostamente não era. Presente sem ser sufocante, generoso sem pedir satisfação, divertido sem ser irresponsável. Levou Valentina para Milão em um fim de semana. Depois para Lisboa. Depois para um veleiro na Grécia onde ela ficou olhando para o mar. E achou pela primeira vez em anos que havia escolhido certo. Quando você percebeu que estava errada? Aedon perguntou. Valentina olhou para Heloísa, que havia terminado o macarrão e agora empilhava os cubinhos de queijo do prato com uma concentração de engenheira. Quando ele pediu que eu assinasse um documento, ela disse. Chamou de proteção mútua. Um advogado amigo dele explicou em 20 minutos, parecia razoável.
Eu estava no veleiro com 2 taças de vinho na cabeça e... Você assinou. Eu assinei. O silêncio que se seguiu tinha o peso específico de uma decisão irreversível. Quanto? A voz de Aedon saiu seca como o contrato. 4,2. Ela não precisou dizer a unidade. Quando se fala em perda desse tamanho, a unidade está subentendida. Ele usou o documento para redirecionar os ativos. Meu apartamento, as aplicações, o fundo que meu pai havia deixado. Tudo estava atrelado a uma holding que eu achei que era nossa, e era só dele. E aí Aedon cometeu o segundo erro. Não foi deixar ela continuar. Não foi ouvir com atenção. Foi um momento, breve, quase imperceptível, em que ele sentiu algo que não estava no roteiro que havia ensaiado para esse encontro. Não era pena. Era reconhecimento. Porque Aedon conhecia Caio Drummond. Não pessoalmente, mas conhecia o tipo. Havia cruzado com ele em salas de reunião. Havia visto o rastro que deixava. Empresas esvaziadas de dentro para fora. Sócios que saíam sem entender exatamente o que havia acontecido. Mulheres que desapareciam da cena social após um relacionamento que parecia perfeito demais. Havia até 2 anos atrás recebido um alerta discreto de um colega. Esse Drummond está farejando o setor. Cuidado. Ele havia arquivado a informação. Nunca imaginou que ela chegaria até sua mesa num restaurante italiano, vestida de garçonete, com a mãe da sua filha do lado. Aedon. Valentina colocou a mão sobre a mesa. Não sobre a mão dele, apenas perto. Uma aproximação cuidadosa, como quem testa o chão antes de pisar. Ele sabe sobre a Heloísa. Eu não contei, juro que não contei. Mas ele pesquisou, ele pesquisa tudo, e numa das brigas ele disse que se eu tentasse acionar a justiça, ele... Para, Aedon disse. Não foi brusco. Foi o tipo de para que significa eu preciso pensar, antes de ouvir mais. Ele olhou para a filha. Heloísa havia construído uma torre de cubinhos de queijo que desabou no momento exato em que os olhos do pai chegaram até ela. Ela ergueu o rosto com aquele sorriso sem culpa de quem não sabe que o mundo está pegando fogo a 2 metros de distância. Papai, caiu. Eu vi, ele disse. E a voz saiu mais terna do que ele havia planejado. O que um pai faz quando o perigo que ameaça a filha chegou pela mão da mãe que a abandonou? Quando proteger a criança significa proteger também a pessoa que destruiu sua família. Não havia resposta certa. E Aedon sabia disso. A porta do restaurante abriu. Não havia motivo para aquela porta específica, naquele momento específico, causar o efeito que causou. Afinal, era um restaurante. Portas abriam o tempo todo. Mas Valentina ficou rígida como quem ouve um disparo antes do tiro chegar. Aedon virou o rosto devagar. Não era Caio. Era um casal de meia-idade com guarda-chuva molhado. Havia começado a chover lá fora sem que nenhum dos 3 à mesa percebesse. O homem segurava a porta para a mulher. A mulher ria de algo. Normal, banal, completamente alheio. Valentina soltou o ar. Você não pode ficar assim. Aedon disse. E havia algo próximo de autoridade prática na voz. Não carinho. Não crueldade. A frieza funcional de quem precisa resolver um problema. Se você entra em colapso toda vez que uma porta abre, você não vai conseguir pensar. Eu sei. Ela envolvia os próprios cotovelos com as mãos, um gesto que ele reconhecia. Ela fazia isso quando estava com frio, quando estava nervosa, quando tentava se conter. É que ele não é do tipo que manda recado. Ele aparece. Ele já apareceu antes? Uma vez. No condomínio onde eu estava alugando um quarto. Ela fechou os olhos por um segundo. Não fez nada. Só ficou parado na calçada olhando para a janela do meu quarto, até eu fechar a cortina. Aedon assentiu lentamente. Esse detalhe específico, o homem parado, sem fazer nada, apenas olhando, disse mais sobre Caio Drummond do que qualquer ameaça explícita poderia dizer. Violência que não precisa se anunciar é a mais eficiente. É a que ocupa espaço na cabeça 24 horas por dia. Onde você está morando agora? Numa pensão perto daqui. Divido o quarto com mais 2 meninas. Aedon olhou para ela por um longo momento. Para o uniforme. Para o cabelo que havia perdido o brilho de antes.
para as mãos que antes só tocavam em malas de grife e agora carregavam bandejas por 8 horas seguidas, para os olhos que ainda eram os mesmos, a mesma cor, o mesmo formato, mas que continham algo diferente agora, algo que ele nunca havia visto neles antes: cansaço real. O tipo que não vem de festa que durou tarde demais. Você sentiria pena? Ou acharia que ela estava colhendo exatamente o que havia plantado? Ele ainda não havia respondido à própria pergunta quando Heloísa puxou a manga da camisa dele. Papai, aquela moça ali fora está olhando para cá. Aidon virou o rosto para a janela. Na calçada molhada pela chuva, do outro lado do vidro, havia uma mulher jovem de sobretudo preto. Ela não estava olhando para Heloísa. Não estava olhando para Aedon. Estava olhando para Valentina. E quando seus olhos se encontraram com os de Valentina através do vidro, ela tirou o celular do bolso, digitou algo e foi embora sem pressa, como quem cumpriu uma tarefa simples. O celular de Valentina vibrou sobre a mesa. Ela não precisou ler a mensagem em voz alta. A cor que saiu do rosto dela disse tudo. Aidon estendeu a mão. Ela passou o celular sem resistir. A mensagem era de um número sem nome. 4 palavras e um endereço. Te vejo lá fora. AC. O endereço era o da pensão onde Valentina morava. Aidon ficou olhando para a tela por 3 segundos. Depois pousou o celular sobre a mesa, chamou o garçom com um gesto discreto, pediu a conta com a tranquilidade de quem encerra um almoço comum e se virou para a filha. Heloísa, terminou o suco? Terminou. Então a gente vai. Ele se levantou, ajudou a menina a descer da cadeira e então olhou para Valentina com uma expressão que ela levaria tempo para decifrar. Não era raiva, não era piedade. Era uma decisão tomada que ele ainda não havia verbalizado. Você vem com a gente. Valentina abriu a boca. Aidon, eu não posso. Não perguntei se você pode. Ele disse. A Heloísa não vai perder a mãe 2 vezes no mesmo dia. E ali estava o terceiro erro de Aedon. Ou talvez não fosse erro nenhum. Talvez fosse o único movimento possível para um homem que havia aprendido, da forma mais dura, que algumas decisões não cabem dentro de lógica nenhuma. Porque o que ele ainda não sabia, o que mudaria completamente o que achava que estava fazendo ao levar Valentina para casa, era que Caio Drummond não queria dinheiro. Dinheiro ele já havia tomado. O que Caio queria era bem mais simples e bem mais destrutivo. Ele queria o único ativo que Aedon possuía que não tinha preço em nenhum mercado. Queria Heloísa. O que Caio Drummond planeja fazer com Heloísa vai mudar tudo o que Aedon acredita sobre a separação e sobre o motivo real pelo qual Valentina foi embora. A chuva havia fechado. Não o tipo de chuva que cai devagar e dá tempo de pensar. O tipo que desce de uma vez, sem aviso, como se o céu tivesse segurado por tempo demais e simplesmente desistido de se conter. As calçadas brilhavam. Os carros passavam devagar com os faróis acesos, apesar de ser tarde da tarde. E Aedon caminhou até o estacionamento com Heloísa no colo e Valentina meio passo atrás, o avental branco encharcando antes mesmo de chegarem ao carro. Ele não havia oferecido o guarda-chuva, não por crueldade, por esquecimento genuíno, o tipo que só acontece quando a cabeça está ocupada demais com cálculos que não têm resposta boa. Foi Heloísa quem percebeu. Mamãe tá se molhando, papai. Aidon parou. Olhou para trás. Valentina estava com o cabelo colado no rosto, os ombros tensos, os olhos semicerrados contra a chuva. E não havia pedido nada, não havia reclamado. Havia apenas continuado caminhando, como alguém que aprendeu recentemente que não tem direito de exigir conforto. Ele abriu o guarda-chuva e estendeu para ela sem dizer nada. Valentina olhou para o guarda-chuva, depois para ele, como se o gesto fosse uma armadilha que ela precisava examinar antes de aceitar. Pegou. Obrigada. É do Heloísa, ele disse. Tem unicórnio estampado. Pela primeira vez naquele dia, pela primeira vez, Aedon suspeitava, em muito tempo. Valentina riu. Foi breve, foi pequeno, foi o tipo de riso que escapa antes que a pessoa consiga conter. Mas foi real. Heloísa achou que o riso era para ela, e riu também, sem saber o motivo,
porque crianças fazem isso. Entram na alegria dos adultos sem precisar de explicação, com uma generosidade que os adultos perdem em algum ponto do caminho e nunca recuperam completamente. Aedan olhou para as duas rindo sob o guarda-chuva de unicórnio na chuva de uma quinta-feira e sentiu alguma coisa se mover no peito. Não amor, não ainda. Talvez nunca mais daquele jeito. Mas algo adjacente. O fantasma de uma vida que havia existido e que ele havia enterrado com cuidado e que agora estava de pé na sua frente molhada e assustada e mais humana do que havia sido quando estava seca e segura. Ele abriu o carro. Heloísa adormeceu no banco de trás antes de saírem do estacionamento. Tinha esse dom, o dom raro de crianças que se sentem seguras de dormir em qualquer lugar, como se o mundo fosse gentil o suficiente para não fazer nada de ruim enquanto elas cochilam. Aedan havia nutrido isso com cuidado quase obsessivo nos últimos 8 meses. Havia construído ao redor da filha uma bolha de previsibilidade e ternura, justamente para que ela continuasse tendo esse dom. O dom de não precisar ficar acordada vigiando. Com Heloísa dormindo, o carro ficou silencioso do tipo que pesa. Valentina olhava pela janela do passageiro. As luzes da cidade passavam no rosto dela. Laranja, branco, e Aedan notou, sem querer, que ela havia envelhecido. Não muito. Não de forma que alguém notaria numa foto, mas do jeito que as pessoas envelhecem quando vivem um ano inteiro em compressão acelerada, quando passam por coisas que deveriam levar uma década e passam em 12 meses. Você precisa me contar sobre Heloísa, Valentina disse, sem virar o rosto da janela. O que você quer saber? Tudo. Uma pausa. Qual é a comida favorita dela agora? Se ela ainda tem pesadelo. Se ela faz amigos fácil na escola. Se ela... A voz travou por um segundo. Se ela pergunta por mim. Aedan ficou em silêncio por tempo suficiente para que a pergunta doesse do jeito que precisava doer. Todo dia? Ele disse por fim. Durante uns 4 meses, todo dia. Depois foi espaçando. Agora é umas 2, 3 vezes por semana. Valentina fechou os olhos. O que você conta para ela? Que a mamãe precisou resolver umas coisas importantes. Que a mamãe ama ela. Ele fez uma pausa curta. Não minto para minha filha, Valentina. Só omito que ela não tem idade de carregar. E o que ela não tem idade de carregar? Aedan não respondeu. Porque a resposta era tudo o que você fez. E uma criança de 5 anos não pode carregar tudo o que você fez. O carro parou no sinal vermelho. Na calçada ao lado, um homem vendia churros sob uma cobertura de plástico azul, indiferente à chuva, indiferente ao trânsito, indiferente a toda a complexidade emocional que passava por ele a 40 km/h dentro de um carro cinza. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Valentina disse ainda para a janela. Mas preciso te pedir uma coisa. Fala. Não deixa ele chegar perto dela. A forma como ela disse. Não deixa ele me encontrar. Não me ajuda a sair dessa. Mas não deixa ele chegar perto dela. Fez Aedan virar o rosto pela primeira vez desde que haviam entrado no carro. Valentina havia se virado também. E nos olhos dela, havia algo que ele reconheceu imediatamente porque havia visto no espelho muitas vezes nos últimos 8 meses. Medo de perder a filha, atrasado, conquistado da pior forma possível, mas real. Por que ele iria querer se aproximar da Heloísa? Aedan perguntou, e a voz havia mudado de tom sem que ele planejasse. Mais baixa, mais direta. O que você não me contou ainda? Valentina respirou fundo. Caio não é só um golpista. Ela disse. Ele tem estrutura, gente que trabalha para ele, advogados, detetives, pessoas que constroem dossiês, e quando ele descobre que alguém tem algo que ele pode usar como alavanca, ele usa. O sinal abriu. Aedan não acelerou imediatamente. Valentina. O nome saiu pesado. O que exatamente você acha que ele sabe sobre a Heloísa? Ela mordeu o lábio. Eu acho que ele sabe que você é rico, disse devagar, como quem mede cada palavra antes de soltar. Eu acho que ele sabe que você me deixaria chegar perto da Heloísa se eu pedisse.
E eu acho que ele planejou esse encontro de hoje desde o começo. O carro atrás buzinou. Aedan acelerou no automático, os olhos na rua, a cabeça disparada numa direção completamente diferente. Você acha que ele sabia que eu ia estar no restaurante hoje? Não foi pergunta, foi conclusão. Eu acho que ele colocou você no restaurante. Aedan disse. Indicação de emprego, né? Quem te indicou aquela vaga? O silêncio de Valentina durou exatamente 2 segundos. 2 segundos que responderam tudo. Uma amiga, ela disse. E então, mais baixo, que eu conhecia através dele. Pense nisso por um momento. Caio Drummond havia tirado o dinheiro de Valentina. Havia a mantido perto através do medo. Havia plantado ela num emprego a 4 quilômetros da mansão do ex-marido. Havia esperado. E quando o momento chegou, quando Heloísa apontou para a mãe no restaurante, e Aedan, movido por amor à filha, convidou Valentina para sentar, Caio havia recebido exatamente o que queria. Uma linha direta até Aedan. Uma desculpa para aparecer. Uma criança no meio. Você teria percebido a armadilha mais cedo? Ou também teria caído? Porque às vezes o amor pela filha é exatamente a brecha que os predadores procuram. Aedan estacionou o carro na garagem da mansão, com a calma de alguém que já processou raiva suficiente na vida para saber que ela é um combustível que se esgota rápido demais quando você precisa de resistência. Desligou o motor. Ficou de mãos no volante por um momento. Você vai ficar aqui hoje, disse, no quarto de hóspedes, com a porta trancada por dentro. Aedan, não é generosidade. Ele a interrompeu, antes que ela pudesse transformar aquilo em algo que não era. Se Caio Drummond está usando você como isca para chegar em mim, eu preciso te manter visível. Sumiu, ele muda de estratégia e eu não sei mais o que ele está planejando. Aqui, eu controlo o perímetro. Valentina olhou para ele por um longo momento. Você sempre foi assim? Ela perguntou. Assim, estratégico? Não, ele disse. Aprendi. Ficou subentendido com quem havia aprendido. Com o que havia aprendido. Nos 8 meses em que havia sido pai solo de uma menina de 5 anos enquanto reconstruía a própria vida tijolo por tijolo. Heloísa remexeu no banco de trás. Murmurou algo no sono. Ficou quieta. Aedan saiu do carro, abriu a porta traseira, pegou a filha no colo com aquela prática silenciosa de pai, que já fez esse movimento centenas de vezes. O jeito de sustentar a cabeça, de não acordar, de subir os degraus sem tropeçar no escuro. Valentina seguiu atrás. E quando cruzaram a porta da mansão, a mesma porta pela qual ela havia saído 8 meses atrás sem olhar para trás, ela parou por um segundo no batente, como se o corpo precisasse de permissão que a cabeça já havia dado. Entrou. A casa cheirava igual. Isso a pegou de surpresa. Madeira, café velho, o amaciante específico que Aedan sempre usava. Ela havia esquecido esse cheiro completamente, e agora ele chegou de uma vez. E com ele chegou também tudo o que havia deixado para trás nessa casa. E por um momento o peso disso foi físico. Ela apoiou a mão na parede do corredor. Respirou. Continuou. Às 23h40, quando Heloísa dormia no quarto dela, e Valentina estava no quarto de hóspedes, e a mansão estava quieta do jeito que casas grandes ficam quietas à noite, uma quietude que tem textura, que ressoa. O celular de Aedan iluminou sobre a mesa do escritório. Número desconhecido. Ele atendeu. Aedan Carvalho. A voz do outro lado era de homem, agradável, o tipo de voz que foi treinada para soar razoável em qualquer situação. Que bom finalmente falar com você. Ouvi muito bem de você ao longo dos anos. Aedan não disse nada. Desculpe a hora. A voz continuou sem parecer minimamente desculpada. Mas tenho um assunto que prefiro resolver de forma civilizada, antes que fique complicado. Quem é você? Meu nome é Caio Drummond. Uma pausa calculada. E eu acredito que você tem algo meu na sua casa agora. Aedan ficou parado no escuro do escritório, com o telefone no ouvido, com a mansão quieta ao redor, com a filha dormindo 2 andares acima. E então fez algo que Caio Drummond claramente não esperava. Riu. Não de nervoso, não de desespero. Do riso específico de quem finalmente tem o inimigo na linha
e percebe que preparou para esse momento há mais tempo do que sabia. Que bom que você ligou, Aidon disse. Eu estava esperando. Silêncio do outro lado. Pela primeira vez naquela ligação, foi Caio quem não respondeu imediatamente. E naquele silêncio de 3 segundos, Aidon entendeu que o jogo havia mudado de lado. Porque o que Caio Drummond não sabia, o que ninguém sabia, exceto o advogado de Aidon, e um investigador privado que havia sido contratado discretamente 4 semanas atrás, era que Aidon havia começado a construir o dossiê sobre Caio muito antes de Valentina aparecer no restaurante. Muito antes de Heloísa apontar o dedo. Muito antes de tudo isso parecer uma coincidência. Porque Aidon Carvalho não havia construído um patrimônio bilionário sendo o tipo de homem que espera o perigo chegar até a porta. Era o tipo de homem que ia até o perigo primeiro. E havia chegado a hora de Caio Drummond entender isso. O que Aidon descobriu sobre Caio Drummond vai destruir o homem. Mas o preço dessa destruição pode ser mais alto do que qualquer fortuna. A voz de Caio Drummond demorou 4 segundos para se reorganizar. 4 segundos que Aidon contou mentalmente com a precisão de quem aprendeu que o silêncio de um adversário é o termômetro mais honesto de uma negociação. Menos de 2 segundos. Surpresa superficial. Recuperação rápida. Homem acostumado a ser desafiado. Mais de 5. Pânico real. Perda de controle. Erro iminente. 4 segundos era o intervalo perigoso. O intervalo de alguém inteligente o suficiente para entender que havia subestimado, mas experiente o suficiente para não demonstrar o quanto. É interessante, Caio disse, e a voz havia ajustado o registro. Menos cordial, mais horizontal, o tom de 2 homens que param de fingir que um não sabe o que o outro é. Você estava esperando? Há 4 semanas. Aidon confirmou. Desde que meu investigador identificou o padrão de movimentação da Valentina e rastreou a origem da indicação de emprego dela. Levou 2 dias para chegar até você. Levou mais 2 semanas para construir o que eu precisava. E o que você precisava? Documentação. Aidon disse a palavra com a simplicidade de quem entrega uma sentença. 4 casos anteriores. 3 mulheres em São Paulo, uma em Porto Alegre. Nomes, valores, contratos, depoimentos. 2 delas toparam assinar declaração formal. Uma terceira está disposta a depor se necessário. Silêncio. Desta vez, 5 segundos. Aidon esperou. Você não vai usar isso, Caio disse. E havia algo novo na voz agora. Não medo ainda, mas a consciência de que o chão havia mudado de consistência sob os pés. Se fosse usar, já teria usado. O fato de você estar nessa ligação significa que quer alguma coisa diferente de uma batalha jurídica. E aí estava o problema. Caio Drummond era inteligente. Não era o tipo de antagonista que subestima até o fim e explode de forma conveniente. Era o tipo que recalibra em tempo real, que lê o movimento do adversário com a mesma velocidade com que o adversário o lê, que sobreviveu a situações semelhantes, antes não por sorte, mas por adaptação, o que tornava a próxima parte significativamente mais difícil. Você tem razão, Aidon disse. Eu não quero uma batalha jurídica. Então o que você quer? Quero que você desapareça. A voz saiu calma, quase clínica. Da vida da Valentina, da cidade se possível, certamente da existência da minha filha. Você vai devolver os ativos que tomou através do contrato que ela assinou, vai assinar um termo de distância que meu advogado já redigiu e vai fazer tudo isso nos próximos 72 horas. Uma pausa. Ou eu entrego o dossiê completo ao Ministério Público, à imprensa especializada em crimes financeiros e ao pai de uma das vítimas anteriores que, por coincidência, tem considerável influência num setor onde você ainda tem interesses ativos. Aidon fez uma pausa calculada. Escolha o que preferir, mas escolha rápido, porque eu acordo cedo e não gosto de assuntos pendentes. O silêncio desta vez foi diferente. Não era processamento, era decisão. E quando Caio falou de novo, a voz havia descido mais um registro. Chegado num lugar que ficava abaixo da cordialidade, abaixo da frieza, num território que era puro
e simplesmente o que o homem era quando parava de performar. Você acha que conhece o tamanho do que está fazendo? Ele disse. Não conhece. Talvez não. Aidon concordou. Mas conheço o tamanho do que você está fazendo. E sei que você é esperto demais para não calcular que os seus riscos aqui são maiores que os meus. A ligação caiu. Aidon ficou com o telefone na mão por um momento. Depois o pousou sobre a mesa. Cruzou os braços. Ficou no escuro do escritório que cheirava a couro e papel velho, cercado de estantes que ele havia escolhido livro por livro, numa casa que havia reconstruído do ponto de vista emocional tijolo por tijolo. E esperou para ver se o que sentia era vitória. Não era. Era algo mais próximo da exaustão profunda de quem lutou uma guerra que não pediu e ganhou uma batalha que não resolve o essencial. Heloísa ainda não tinha mãe de verdade. Valentina ainda estava dormindo no quarto de hóspedes por medo de um homem que ela havia escolhido. E ele ainda estava acordado às quase meia-noite num escritório escuro, calculando movimentos em vez de descansar. Você já venceu alguma coisa e sentiu que a vitória chegou vazia? Que o preço que pagou ao longo do caminho custou mais do que o que você ganhou no fim. Aidon apagou a luz e subiu as escadas. Ele passou pelo quarto de Heloísa. A porta estava entreaberta. Sempre ficava porque ela havia passado por uma fase de medo do escuro total e Aidon havia mantido o hábito mesmo depois que a fase passou. Porque às vezes, os hábitos de cuidado não precisam de justificativa para continuar. Ele encostou o rosto na fresta da porta. A menina dormia de lado, abraçada ao coelho de um olho só. Havia uma luz de LED azul no teto. Estrelas projetadas no teto. Um presente de aniversário de 4 anos que ela ainda usava. O quarto inteiro tinha uma tonalidade de aquário às escuras. Heloísa dormia dentro das estrelas com a naturalidade de quem nunca aprendeu que aquilo era extraordinário. Aidon ficou olhando por mais tempo do que planejava. Pensou em tudo que havia protegido naquele quarto, sem que ela soubesse. Cada decisão tomada no escuro para que ela pudesse dormir na luz das estrelas. Cada ligação de advogado, cada reunião difícil, cada madrugada calculando como blindar o que precisava ser blindado. E pensou, pela primeira vez naquela noite, não no que Caio havia feito, mas no que Valentina havia perdido. Não o dinheiro, não o apartamento, não as joias, esse quarto, essa luz azul, esse coelho de um olho. Essa criança que havia desenhado 3 figuras de mãos dadas num guardanapo de restaurante e dado à mãe que mal conhecia o benefício da dúvida que os adultos raramente merecem. Ele fechou a porta com cuidado. O quarto de hóspedes ficava no final do corredor. Aidon não planejava parar ali, mas havia uma linha de luz embaixo da porta. Elsa ainda estava acordada, e alguma coisa que não era mais cálculo e não era ainda perdão, o fez parar. Bateu suavemente. 2 batidas. Sim. Ad. A voz dela veio imediata, como de quem não estava dormindo nem perto. Ele abriu a porta. Valentina estava sentada na cama com as pernas cruzadas, o uniforme trocado por uma camiseta que ele reconheceu como sendo do fundo de uma gaveta de roupas esquecidas. Provavelmente o único item de roupa civil que ela havia encontrado na casa. Os cabelos estavam soltos. O rosto estava limpo, sem maquiagem, com as marcas de cansaço que o dia havia deixado visíveis sem filtro nenhum. Ela parecia mais jovem assim. Parecia. Aidon pensou com uma brutalidade silenciosa, com a pessoa que ela havia sido antes de aprender a usar a armadura. Falei com ele. Aidon disse parado no batente. Valentina ficou rígida. E? Acho que vai funcionar, ele disse. Meu advogado vai contatar o dele amanhã cedo. 72 horas para assinar o termo e iniciar a devolução dos ativos. Ela ficou olhando para ele. Por que você fez isso? Ela perguntou. E não era gratidão, era confusão genuína. A confusão de alguém que havia abandonado a capacidade de acreditar que as pessoas fazem coisas sem agenda oculta. Você não precisa me salvar, Aidon. Você não me deve nada. Eu fui embora, eu sei o que você fez. Ele disse sem dureza, sem suavidade, com a precisão de um fato. Mas a Heloísa desenhou a família de mãos dadas no guardanapo hoje.
3 figuras. Sabe o que ela faz quando ela quer muito uma coisa? Ela desenha. É a forma dela de pedir, sem ter coragem de pedir em voz alta. Valentina fechou os olhos. Eu não mereço. Não é sobre merecer. Aedon a interrompeu. Nunca foi. É sobre o que uma criança de 5 anos precisa. E o que ela precisa é mais complicado do que o que eu sinto por você ou o que você fez comigo. Silêncio. A casa estava tão quieta que dava para ouvir a chuva que ainda caía lá fora, mais fraca agora, quase garoa. Eu errei, Valentina disse. E não havia qualificação depois da frase. Nenhum mas, nenhum porquê, nenhum contexto que suavizasse. Só as 2 palavras, ditas para o edredom, para o quarto, para o ar. Eu errei de um jeito que não tem como consertar completamente. Não tem? Aedon concordou. Mas posso tentar ser melhor do que fui. Pode. Ela ergueu o rosto. Você vai me deixar tentar? E aí estava. A pergunta que Aedon havia evitado fazer para si mesmo durante todo o dia. Não sobre Caio. Não sobre dinheiro. Não sobre estratégia. A pergunta pequena e enorme que ficava no centro de tudo. Você vai deixar ela tentar? O que você faria? Depois de tudo, depois do abandono, depois da humilhação, depois de 8 meses criando a filha sozinho, você abriria a porta ou a fecharia com cuidado e definitivamente? Aedon ficou no batente por um longo momento. Não sei ainda, ele disse, e foi a resposta mais honesta que havia dado em muito tempo. Mas a Heloísa vai acordar amanhã cedo. Ela toma café com leite e come pão com manteiga e detesta quando a casca do pão está muito dura. Às 7h30, ela já está na cozinha querendo conversa. Valentina assentiu, entendendo o que não havia sido dito explicitamente. Eu vou estar lá. Eu sei, ele disse, e fechou a porta. Às 3h, o celular de Aedon vibrou. Era uma mensagem do investigador privado. 3 palavras e um arquivo anexo. Você precisa ver. Aedon abriu o arquivo. Eram fotografias, datadas, com coordenadas de geolocalização no rodapé. E o que ele viu naquelas fotografias destruiu silenciosamente a narrativa que havia construído ao longo do dia inteiro. A narrativa onde Valentina era vítima, onde Caio era o vilão, onde ele era o homem que salvava a situação com dossiê e advogado, e 72 horas de prazo. Porque as fotografias mostravam Valentina e Caio Drummond juntos, não em confronto. Não com ela com medo e ele ameaçando. Juntos, sentados numa mesa de bar. Ela rindo, ele com a mão no ombro dela. A data no rodapé era de 11 dias atrás, 4 dias depois do suposto início das ameaças que ela havia descrito. Aedon ficou olhando para a tela do celular no escuro do quarto por um tempo que não conseguiu medir. Depois olhou para o teto. Depois fechou os olhos. E então fez a única coisa que restava fazer quando você descobre que pode ter errado de forma fundamental. Não correu para o quarto de hóspedes, não ligou para o advogado, não tomou nenhuma decisão às 3h com o coração na garganta. Esperou o amanhecer. Porque algumas verdades precisam de luz do dia para serem enfrentadas com dignidade. E porque Heloísa acordaria às 7h30 querendo café com leite. E nada, nenhuma traição, nenhum esquema, nenhuma fotografia, mudava o fato de que ela era o centro em torno do qual tudo o mais precisava orbitar. Mas quando o sol nascesse, Aedon teria perguntas, e desta vez não havia dossiê que o protegesse das respostas. A verdade sobre o plano de Valentina vai forçar Aedon a fazer a escolha mais difícil da vida. E Heloísa está no meio de tudo. O sol nasceu às 6h48. Aedon estava acordado desde as 4h22, sentado na poltrona do escritório com o celular sobre a mesa e as fotografias abertas na tela, e havia passado cada minuto daquele intervalo fazendo o único exercício mental que havia aprendido a confiar ao longo dos anos: não reagir, não concluir, não construir narrativa em cima de fragmento, esperar que o quadro completo aparecesse antes de decidir o que o quadro significava. O problema era que o quadro completo dependia de uma conversa, e a conversa dependia do amanhecer. Às 6h55, ele ouviu passos no corredor do 2º andar.
leves, rápidos, com aquela cadência específica de criança que acorda já em movimento, como se o sono fosse apenas uma pausa técnica entre uma brincadeira e a próxima. Ouviu a porta do banheiro. Ouviu a torneira. Ouviu o barulho de dentes sendo escovados com uma energia que provavelmente não estava sendo aplicada de forma eficiente. Ouviu, então, algo que não esperava ouvir. Uma voz baixa de adulto, feminina. E a voz de Heloísa respondendo, não assustada, não confusa, respondendo com o entusiasmo específico de quem foi surpreendida por algo bom. Aedan ficou parado na poltrona. Escutou. Não conseguia distinguir as palavras. Só o tom. Valentina falando baixo. Heloísa respondendo animada. Valentina de novo. E então as duas rindo de algo que ficou entre elas. Naquele corredor às 6h57 da manhã. Num idioma que só existe entre mãe e filha e que não precisa de legenda para comunicar o essencial. Ele fechou os olhos. Abriu. Pegou o celular. Olhou para as fotografias uma última vez. Guardou o arquivo numa pasta. Desceu para a cozinha. Heloísa estava na banqueta alta do balcão, de pijama de dinossauro, com o cabelo ainda amassado do travesseiro, explicando para a mãe com uma seriedade absoluta a diferença entre dinossauros carnívoros e herbívoros. Valentina ouvia com atenção real. Não a atenção performática de adulto que está pensando em outra coisa enquanto faz cara de interesse. A atenção de alguém que está genuinamente aprendendo alguma coisa, que está recuperando o tempo perdido através de cada detalhe trivial que a filha oferece como se fossem relíquias. O leite estava aquecendo no fogão. Havia pão na tábua. Valentina havia encontrado manteiga na geladeira. Aedan parou no batente da cozinha e observou a cena por um momento que não havia planejado observar. Aquele triângulo doméstico simples e devastador. A filha no balcão, a mãe no fogão, a manteiga na tábua. E sentiu o peso específico de tudo que poderia ter sido essa casa se as pessoas dentro dela fossem diferentes das que eram. Papai? Heloísa ouviu. Eu estava explicando para a mamãe sobre o T-Rex. Eu ouvi. Ele entrou na cozinha. Bom dia. Bom dia. Valentina disse, virada para o fogão, sem olhar para ele. A voz estava neutra, mas as costas estavam tensas. Ela sabia que chegou a hora. Heloísa começou a explicar a parte sobre os dentes do T-Rex. Aedan serviu café, cortou o pão, verificou que a casca estava no ponto certo. E deixou a filha falar sobre dinossauros por mais 10 minutos, porque Heloísa merecia 10 minutos de dinossauro antes de o mundo adulto entrar na cozinha e ocupar o espaço. Às 7h45, Heloísa foi para o quarto se trocar para a escola. A cozinha ficou silenciosa. Valentina começou a lavar as xícaras. Deixa, Aedan disse. Ela parou. Ele pegou o celular da mesa, abriu o arquivo, deslizou o aparelho pelo balcão de mármore até parar na frente dela. Valentina olhou para a tela. Ficou completamente quieta. Não foi a quietude de quem está surpreso. Foi a quietude de quem reconhece o momento que sabia que ia chegar e havia ensaiado, e ainda assim não está pronto. E foi exatamente essa quietude que Aedan precisava ver. Não a reação, a velocidade da reação, a ausência de surpresa. 11 dias atrás, ele disse. Eu sei. Você está rindo nessa foto. Eu sei. Me explica? Valentina soltou as xícaras devagar. Apoiou as mãos no balcão. Ficou olhando para a superfície de mármore por um momento. Aquele mármore que ela havia escolhido quando reformaram a cozinha 3 anos atrás, quando ainda existia um nós, que tomava decisões sobre mármore de cozinha. Eu não fui completamente honesta ontem, ela disse. Percebi, mas também não menti. Ela ergueu o rosto. Os olhos estavam secos. Não porque não havia dor, mas porque havia chegado num lugar além do choro. O lugar onde a verdade precisa ser dita, porque não tem mais energia para ser escondida. As duas coisas existem ao mesmo tempo, e eu sei que parece impossível, mas é o que é. Explica as duas coisas. Ela respirou fundo. Eu e o Caio tivemos um relacionamento real, disse. No começo. Durante uns 4 meses, eu achei que havia encontrado o que procurava. Ele era tudo o que eu dizia que queria.
livre, sem cobranças, sem rotina sufocante. E eu era feliz, Aidon. Preciso ser honesta sobre isso também. Eu era feliz de um jeito raso e irresponsável, e que destruiu gente que eu amava, mas era feliz. Continua. Quando eu percebi o que ele havia feito com o dinheiro, com os ativos, foi real. O susto foi real. O medo foi real. Ela pausou. Mas aí ele fez uma proposta. Aidon esperou. Ele disse que podia devolver tudo, ou a maior parte, se eu ajudasse com uma coisa. Que coisa? Valentina fechou os olhos por 2 segundos. Ele queria acesso a você. Não a Heloísa, não diretamente. Queria uma apresentação, uma entrada. Disse que tinha um negócio que precisava de um sócio do seu perfil e que se eu facilitasse o encontro, zerávamos as contas. O ar na cozinha ficou pesado. Então o restaurante. Aidon começou. Foi planejado. Sim? A voz dela não tremeu, mas ficou mais fina, como material submetido à pressão. Não o fato da Heloísa me reconhecer. Isso foi real. Eu não sabia que vocês iam estar lá naquele dia específico. Mas o emprego, estar perto, criar a situação para que um encontro acontecesse naturalmente. Sim, eu concordei com isso. E o medo de ontem? A mensagem, a mulher na calçada, a ligação? O medo é real. Ela disse. E havia algo na forma como disse que era diferente do resto. Mais urgente, mais nu. Ele me usa, Aidon. O relacionamento que tivemos virou moeda. Cada vez que eu hesito ou recuo, ele encontra uma forma de apertar. A foto que você viu foi num momento em que eu havia cedido de novo, depois de uma semana tentando me afastar. Não é simples. Não é eu sendo vítima perfeita, nem eu sendo vilã com plano. É eu sendo uma pessoa que tomou decisões horríveis e agora está presa nas consequências delas. Você conseguiria separar as duas coisas. A mulher que havia se tornado instrumento de alguém que a manipulava e a mulher que havia concordado em usar a própria filha, mesmo que indiretamente, como isca. Ou para você essas duas coisas não se separam. Aidon ficou em silêncio por um tempo longo. Ao fundo, ouviu Heloísa cantarolando alguma coisa enquanto procurava o tênis que invariavelmente sumia toda manhã. Você ia me falar? Ele perguntou por fim. Se eu não tivesse mostrado a foto, em algum momento você ia sentar e contar tudo isso. Valentina não respondeu de imediato. E essa hesitação, essa fração de segundo onde a resposta verdadeira e a resposta conveniente competiram, e a resposta verdadeira venceu por pouco, foi a coisa mais honesta que ela havia feito desde que entrou naquela casa. Não sei, ela disse. Quero acreditar que sim, mas não sei. Aidon assentiu. Pegou o celular. Fechou o arquivo. Colocou o aparelho no bolso. Tá bom, disse. Valentina franziu a testa. Tá bom? Não estou te perdoando. Ele deixou claro, sem crueldade, sem drama. E não estou confiando em você ainda. Mas você foi honesta agora quando não precisava ser. Isso conta alguma coisa. Aidon. A Heloísa vai precisar de mochila. Ele a interrompeu com aquela habilidade de redirecionar que havia desenvolvido de pai solo. A capacidade de compartimentar, de colocar o urgente na frente do importante sem perder nenhum dos dois. E você vai me ajudar a pensar em como lidar com o Caio, agora que eu sei o contexto completo. Não porque você merece minha ajuda, porque Heloísa merece uma mãe que não está sendo manipulada por um homem que pode usar ela como peão. Valentina ficou olhando para ele. Por que você não consegue simplesmente ser um monstro? Ela disse. E havia algo que não era humor, mas era adjacente. O tipo de coisa que se diz quando a gratidão é grande demais para caber em palavras normais. Teria sido muito mais fácil se você fosse um monstro. Eu sei, Aidon disse, mas eu tenho uma filha que me observa o tempo todo. Não posso me dar ao luxo. Às 8h20, Heloísa desceu com a mochila, o tênis encontrado e um desenho que havia feito na folha de caderno. 3 figuras, de novo, mas desta vez com nomes escritos embaixo com letra de 5 anos, inclinada e generosa. Pai, eu, mãe. Ela entregou o desenho para Valentina sem cerimônia, como quem entrega um fato consumado. É para você guardar, disse. Para você não esquecer onde a gente mora. Valentina pegou o papel com os 2 dedos.
com cuidado cirúrgico, como se fosse a coisa mais frágil que havia segurado na vida. Aidon pegou a mochila da filha. Vamos, meu bem. Vai se atrasar. Tchau, mamãe. Tchau, meu amor. A porta fechou. Valentina ficou sozinha na cozinha com o desenho nas mãos e o mármore que havia escolhido anos atrás, e o cheiro de café que havia ficado no ar, e aquela quietude específica de casa que ficou menor depois que criança sai para da escola. Ficou olhando para as 3 figuras desajeitadas no papel. Pai, eu, mãe. E então fez alguma coisa que não havia feito desde que havia saído por aquela porta 8 meses atrás. Chorou de verdade. Não o choro contido de quem está com plateia. Não as lágrimas calculadas de quem ainda está gerenciando impressão. O choro feio e silencioso de quem finalmente parou de correr rápido o suficiente para escapar do que havia feito. De quem olhou para um papel de caderno com letra de criança e entendeu, de forma que nenhum argumento inteligente poderia desfazer, o tamanho exato do que havia perdido. Às 9h35, o telefone de Aidon tocou. Era o advogado. Drummond aceitou os termos. A voz no telefone tinha aquela satisfação discreta de profissional que fez o trabalho e sabe disso. Vai assinar hoje à tarde. A devolução dos ativos começa em 7 dias úteis. Aidon estava no carro parado em frente à escola, esperando o sinal abrir. Tem alguma condição da parte dele? Uma. O advogado pausou. Ele quer uma reunião. Pessoal, com você. Diz que tem uma informação que você vai querer ouvir antes de fechar tudo. O sinal abriu. Aidon acelerou. Marca para amanhã, disse. Você tem certeza? Encontro pessoal com esse tipo de... Marca para mamã, para amanhã. Repetiu. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Desligou. Ficou dirigindo em silêncio pela cidade que estava acordando ao redor dele, com o sol finalmente firme depois da chuva de ontem, com as calçadas ainda úmidas, com aquela qualidade específica de luz de manhã depois de temporal, que faz tudo parecer ligeiramente mais real do que o normal, e pensou na única coisa que Caio Drummond poderia ter para oferecer que justificasse um encontro pessoal. Não era dinheiro, não era documento, era informação. E a única informação que Caio poderia ter que Aidon genuinamente não tinha e genuinamente precisaria. A única peça que ainda faltava no quadro que ele havia passado a noite tentando completar era a resposta para Perictil, para a pergunta que havia evitado fazer desde o momento em que Valentina havia aparecido no restaurante. Porque ela realmente havia ido embora 8 meses atrás. Não a versão que ela havia contado. Não a versão que ele havia aceitado na época, com a dor entorpecendo a curiosidade. A versão real. Porque havia algo, Aidon havia começado a perceber nas últimas horas, que não encaixava na narrativa de mulher que simplesmente havia se cansado da família e escolhido liberdade. Havia uma peça que faltava, uma motivação que ele não havia conseguido localizar. E Caio Drummond, por alguma razão, achava que essa peça valia um encontro. O que significava que a peça era grande, e que quando Aidon a visse, tudo o que achava que sabia sobre os últimos 8 meses poderia desmoronar. O que Caio Drummond sabe sobre a partida de Valentina vai mudar a história que Aidon e você acreditaram desde o começo. E depois que essa verdade sair, não tem como voltar atrás. A reunião foi marcada para as 14 horas, num café no centro, neutro, público, o tipo de lugar escolhido por quem não quer que o ambiente dê vantagem para nenhum dos lados. Aidon chegou 10 minutos antes. Pediu água. Ficou de costas para a parede, de frente para a entrada, com a visão completa do salão. O hábito de homem que aprendeu que toda sala tem um lugar onde você enxerga tudo e um lugar onde você não enxerga nada. E que a escolha entre os dois não é paranoia, é simplesmente competência. Caio Drummond entrou às 14 horas e 2 minutos. Era mais alto do que Aidon havia imaginado. Mais velho também, não de forma visível, mas daquele jeito que se percebe em pessoas que viveram depressa demais, que consumiram a própria juventude em ritmo acelerado e chegaram aos 40 e poucos com uma elegância que era ao mesmo tempo genuína e exausta. Usava terno sem gravata,
cabelo bem cortado. O tipo de homem que uma sala nota quando entra, não por arrogância performática, mas por uma presença que havia sido cultivada ao longo de anos de prática em ser o mais interessante do ambiente. Sentou sem cumprimentar. Pediu expresso. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Não o silêncio desconfortável de strangers, mas o silêncio funcional de dois adversários que se respeitam o suficiente para não encher o ar de palavras desnecessárias. Você é melhor do que eu esperava, Caio disse por fim. Você é exatamente o que eu esperava. Aedon respondeu. Uma sombra de algo que poderia ter sido respeito passou pelo rosto de Caio. Vou direto ao ponto porque você parece ser do tipo que prefere assim. Ele envolvia a xícara com os dedos. Não bebeu. Eu tenho uma informação sobre a Valentina. Sobre o motivo real pelo qual ela foi embora de casa 8 meses atrás. E não foi cansaço de família, não foi luxo, não foi liberdade. Isso é a versão que ela acreditou ser verdade no momento. Aedon não mudou a expressão. Fala. Caio abriu o paletó. Tirou um envelope. Deslizou pela mesa. Antes de abrir, ele disse, precisa saber que eu não estou te dando isso de graça. Estou te dando porque o dossiê que você montou sobre mim é competente o suficiente para me custar caro. E porque eu prefiro sair desta cidade com a reputação intacta do que ganhar uma guerra que vai sujar os dois. Isso é uma troca. Não é generosidade. Entendido. Aedon pegou o envelope. Abriu. Dentro havia 3 documentos. Um relatório de 2 páginas. 2 fotografias. Ele leu. Demorou 4 minutos. No meio da 2ª página, algo no rosto de Aedon mudou. Não dramaticamente. Não de forma que alguém na mesa ao lado perceberia, mas da forma que muda o rosto de quem está lendo, e de repente, o texto na página deixa de ser informação e vira o mundo inteiro sendo reordenado em tempo real. Ele chegou ao fim. Pousou o documento. Ficou olhando para a superfície da mesa por um longo momento. Ela sabe? Ele perguntou. Não completamente. Caio disse. Ela sabe que foi manipulada para sair. Não sabe por quem. Não sabe o motivo real. Por quem? Aedon repetiu as palavras devagar, como quem as mede. Pelo homem que você contratou para administrar seus investimentos durante o 2º ano de casamento. Caio disse. O Rodrigo Salles, seu sócio minoritário, seu amigo de faculdade. Rodrigo Salles havia descoberto 18 meses atrás que Aedon estava prestes a fechar um acordo que o tornaria o único controlador de uma holding que os dois haviam construído juntos. Um acordo legal, dentro dos termos societários, mas que deixaria Rodrigo com uma fatia minoritária sem poder real. Rodrigo havia contratado alguém para monitorar Valentina. Havia descoberto a insatisfação dela, real, genuína, aquela inquietação que ela mesma não sabia nomear direito. E havia alimentado essa insatisfação com cuidado cirúrgico durante meses. Conversas plantadas através de conhecidos em comum. Situações construídas para fazê-la sentir que a vida ao lado de Aedon era pequena demais. A introdução estratégica de pessoas, inclusive Caio inicialmente, no círculo social dela. O objetivo não era destruir o casamento por rancor. Era distração. Enquanto Aedon lidava com a separação, com a filha, com a reconstrução emocional, Rodrigo havia movimentado ativos, reestruturado contratos, criado uma arquitetura societária que lhe dava controle real sobre 70% do que os dois haviam construído juntos. Havia funcionado. Porque Aedon havia passado 8 meses olhando para a dor da separação enquanto o roubo acontecia na periferia da visão, nos documentos que ele assinava sem ler, com a atenção de antes, nas reuniões que delegava porque não tinha energia para tudo ao mesmo tempo. Quanto? A voz de Aedon saiu diferente agora. Não fria, não quente, vazia do jeito que fica quando a emoção é grande demais para ter temperatura. Estimativa conservadora, Caio disse. Uns 48 milhões em ativos reestruturados, mais o controle operacional de 3 empresas que eram suas na prática e agora são dele no papel. Aedon ficou em silêncio. Do lado de fora do café, a cidade continuava. Ônibus passando, alguém rindo no celular na calçada,
uma criança puxando a mão da mãe em direção a uma vitrine. O mundo completamente alheio ao fato de que um homem estava sentado numa mesa de café, refazendo os últimos 2 anos da própria vida, com informação nova, e descobrindo que a história que havia vivido não era a história que havia acontecido. Por que você me conta isso? Ele perguntou. De verdade, não a versão da troca. Caio girou a xícara de expresso. Porque o Rodrigo é um problema que vai crescer, disse. E homem que cresce demais no setor financeiro de São Paulo, eventualmente entra no meu caminho. Prefiro que ele seja seu problema agora do que meu problema depois. Era uma resposta honesta na sua desonestidade. O tipo de honestidade que só existe entre pessoas que pararam de fingir que são melhores do que são. Aidon pegou o envelope. Colocou no paletó. O termo será assinado hoje. Disse. Matasmuina. E se eu descobrir que alguma parte dessa informação é fabricada ou incompleta, o dossiê vai para todos os endereços ao mesmo tempo. É real. Caio disse simplesmente. Aidon se levantou. Ficou de pé por um momento, olhando para o homem sentado na frente dele, aquele homem que havia entrado na vida da sua família como catalisador de destruição, e que agora, por motivos inteiramente pragmáticos e sem nenhuma redenção moral, havia entregado a peça que faltava no quebra-cabeça. Uma última coisa. Aidon disse. Fala. Some da vida dela. Não havia ameaça na voz. Era mais simples do que ameaça. Não por mim, por ela. Ela merece uma chance de reconstruir sem você no perímetro. Caio não respondeu, mas não negou. Aidon saiu do café. Ele ficou no carro por 20 minutos antes de ligar o motor. 20 minutos olhando para o para-brisa com o envelope no banco do passageiro e o peso de uma revelação que mudava o ângulo de tudo, não absolvia Valentina, não desfazia as escolhas que ela havia feito, não apagava os 8 meses que Heloísa havia passado perguntando pela mãe, mas explicava. E havia uma diferença. Aidon havia aprendido isso da forma mais difícil, entre explicação e desculpa. Explicação não remove responsabilidade. Explicação apenas coloca a responsabilidade no lugar certo, distribui o peso com mais precisão, impede que uma pessoa carregue sozinha o que na verdade pertencia a várias. Valentina havia sido fraca, havia feito escolhas ruins, havia, num momento de desespero, concordado em usar a própria situação como isca. Mas havia sido empurrada para o precipício por alguém que Aidon confiava. E isso, aquela traição específica, aquela que vinha do lado que ele não havia vigiado, era uma dor diferente, mais funda, mais raivosa, mais urgente. Ligou o motor. Valentina estava na sala quando ele chegou. Havia arrumado o espaço, não de forma invasiva, não reorganizando o que não era dela, mas o tipo de arrumação discreta de hóspede que quer ser útil sem ocupar espaço que não lhe foi oferecido. Almofadas alinhadas. Mesa de centro limpa. Uma xícara de chá que havia esfriado ao lado do sofá. Ela ergueu o rosto quando ele entrou. Leu o rosto dele com a competência de quem conviveu com alguém por anos e conhece cada registro. E o que leu não foi raiva, não foi frio, foi algo mais complexo que ela não soube nomear de imediato. Aconteceu alguma coisa. Disse. Aidon colocou o envelope sobre a mesa de centro. Rodrigo Salles. Disse. Você lembra dele? Valentina franziu a testa. Seu sócio. Jantamos com ele algumas vezes. Por quê? Lê. Ela pegou o envelope. Começou a ler. Aidon ficou de pé, de costas para ela, olhando pela janela da sala para o jardim que estava verde e molhado depois da chuva de ontem, para as árvores que Heloísa às vezes escalava até onde ele deixava e um pouco além quando achava que ele não estava olhando. Ouviu o papel sendo virado. Ouviu o silêncio. Ouviu o som de alguém descobrindo que foi peão numa partida que não sabia que estava sendo jogada. Deus! A voz de Valentina saiu pequena. Aidon, eu sei. Ele me apresentou aquela terapeuta que ficava falando que eu estava me perdendo, que eu precisava de espaço, que minha insatisfação era real e eu estava ignorando. A voz foi ganhando velocidade, não de histeria, mas de alguém encaixando peças em tempo real. As conversas com a Fernanda, aquela amiga que ficava dizendo que eu merecia mais,
Ela era conhecida dele, Aidon. Eu nem sabia. Eu sei. Eu não fui embora só porque quis. As palavras saíram como confissão e acusação ao mesmo tempo, dirigidas não a ele, mas ao ar, ao fato, à dimensão do que havia sido feito com ela. Eu fui embora porque passou meses me convencendo que era o que eu queria. Eu sei. Aidon virou o rosto da janela. Isso não desfaz o que você fez depois. Não desfaz as escolhas que você tomou quando estava fora. Mas muda de onde veio o empurrão inicial. Valentina estava com o documento aberto nas mãos e os olhos nele, não nas páginas. O que você vai fazer? Com o Rodrigo? Aidon disse. Tudo. Cada coisa que ele movimentou vai voltar. E vai voltar com juros e com consequências legais e com a velocidade de alguém que passou 8 meses sem perceber o roubo e agora tem energia acumulada para resolver. E comigo? A pergunta ficou no ar da sala. Aidon olhou para ela por um longo momento. Para a mulher que havia saído por aquela porta sem olhar para trás. Para a mulher que havia voltado de uniforme com medo nos olhos. Para a mulher que havia feito chá e arrumado almofadas e ouvido a filha falar de dinossauros com atenção real. Para a mulher que havia entregado uma verdade inconveniente quando a mentira ainda seria aceitável. Para a mulher que era todas essas coisas ao mesmo tempo, sem que nenhuma cancelasse as outras. Comigo você vai ser honesta, ele disse. Completamente, sempre, sobre tudo, sem gerenciar o que eu ouço ou o que eu sei. Se você não consegue fazer isso, não tem como construir nada. Não entre nós, não com a Heloísa, nada. Eu consigo, ela disse. Então começa agora, ele disse. Me conta uma coisa verdadeira que você nunca me contou. Valentina ficou em silêncio, e então disse com a voz muito quieta. Eu tinha medo de não ser boa o suficiente. Disse, não de você, não da família, de ser mãe, de olhar para a Heloísa e não sentir o que eu achava que deveria sentir. E isso significar que havia algo errado comigo que não tinha conserto. E em vez de te contar isso, em vez de pedir ajuda, eu encontrei uma saída. Porque sair parecia mais fácil do que admitir que estava com medo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquele dia. Era o silêncio de uma verdade que finalmente ocupou o espaço que lhe cabia. Aidon assentiu devagar. A Heloísa também tem medo às vezes, ele disse. De coisas que parecem grandes demais. Sabe o que ela faz? O quê? Vem me contar. Ele disse simplesmente. E a gente resolve junto. Às 16h40, Aidon foi buscar Heloísa na escola. A menina saiu correndo pelo portão com a mochila saltando nas costas e um desenho novo na mão. Havia tido aula de artes. E foi direto para os braços do pai com aquela entrega total de criança, que ainda não aprendeu a guardar parte de si mesma como reserva. Papai, eu fiz um leão. Olha! Que leão, meu Deus! Esse leão é profissional. A professora falou que eu tenho talento. A professora tem razão. Heloísa enfiou o desenho do leão na mochila com o cuidado de quem guarda algo valioso. E então, olhou para o carro e viu Valentina no banco do passageiro. Ficou parada por um segundo. Depois virou para o pai. A mamãe vai morar com a gente? Aidon abaixou até ficar na altura dela. A mamãe vai ficar um tempo enquanto a gente descobre como as coisas vão funcionar. Disse, com aquela honestidade calibrada de pai, que respeita a inteligência da filha sem sobrecarregá-la. Pode ser? Heloísa considerou com a seriedade de um conselho de administração. Pode, decidiu. Mas ela tem que saber que o controle do desenho animado é meu. Eu transmito a mensagem. A menina foi para o carro. Aidon ficou parado no meio-fio por um momento, com o sol da tarde no rosto e o barulho de crianças ao redor, e o peso de um dia que havia começado com fotografias às 3 da manhã e chegado até aqui, até esse portão de escola, até essa mochila com leão dentro, até essa negociação sobre controle remoto que era, de alguma forma, a coisa mais sã que havia acontecido em horas. Não estava resolvido. Rodrigo Salles ainda tinha documentos que não eram dele e ia descobrir em breve o que significa ter roubado de um homem que tem paciência, mas não tem limite. Valentina ainda tinha um caminho inteiro de reconstrução pela frente,
com a filha, consigo mesma, com tudo que havia quebrado, e que não se conserta com uma conversa e um envelope. E Aidon ainda tinha aquela parte do peito que havia aprendido a funcionar sozinha, e que não sabia ao certo como desaprender. Mas havia uma menina de 5 anos no banco de trás do carro negociando a posse do controle remoto com a mãe que havia voltado. E isso, aquele detalhe ridículo e precioso, era suficiente por hoje. Ele abriu a porta do motorista. Entrou. Ligou o carro. E pela primeira vez em 8 meses, o trajeto de volta para casa pareceu, em alguma medida pequena e real, como ir para casa de verdade. 3 semanas depois, Rodrigo Salles recebeu a notificação judicial às 7 da manhã. Levou 2 dias para entender o tamanho do que havia chegado até ele. Levou 1 semana para entender que não havia saída limpa. E levou exatamente 23 dias para que o acordo fosse assinado. Devolução integral, confissão documentada, afastamento definitivo de todas as empresas que os dois haviam construído juntos. Aidon não gostou de ganhar aquela batalha. Ganhar batalhas contra traições de amigos não tem sabor de vitória. Tem sabor de perda confirmada. A perda de uma versão do mundo onde aquela pessoa era quem você achava que era. Mas fez o que precisava ser feito. E então fechou o arquivo, desligou o computador e foi para a sala onde Heloísa estava ensinando Valentina a regra do jogo de tabuleiro que havia ganhado no aniversário e que tinha uma quantidade absurda de pecinhas coloridas que invariavelmente sumiam embaixo do sofá. Valentina estava errando as regras de propósito. Heloísa estava corrigindo com a autoridade máxima de quem conhece o regulamento. Aidon se sentou no chão ao lado das duas. Posso entrar? Pode. Heloísa disse. Mas você tem que ouvir as regras do começo. Pode falar. A menina começou a explicar. Valentina encontrou os olhos de Aidon por cima da cabeça da filha. Não era felicidade. Ainda era cedo demais para a felicidade. Havia trabalho demais pela frente. Havia confiança que precisava ser construída tijolo por tijolo e não havia atalho que prestasse para isso. Mas era presença. Os 3, no chão da sala, com pecinhas coloridas espalhadas e regras sendo explicadas por uma voz de 5 anos que acreditava que tudo podia ser aprendido se você prestar atenção suficiente. Era um começo. E começos, Aidon havia aprendido. São tudo o que se pode honestamente pedir. O jantar, uma história sobre o que a traição